34. Não se preocupe comigo, disse Cash ao Sr. Murphy, o advogado que os Fuller haviam contratado. Preocupe-se com Chloe. Emily, disse a Sra. Fuller. O nome dela é Emily. Cash estava sentado numa sala de interrogatórios, ladeado pelos Fuller. Ele não podia culpar a Sra. Fuller por se sentir como se sentia, mas não podia esperar que Chloe esquecesse os últimos 15 anos da vida dela. Agora ela se chama Chloe, disse Cash. Ela não se lembra. Senhora, disse o Sr. Murphy. Eu não quero interromper, mas preciso entender o que aconteceu entre Cash e Carmen Gonzalez. Ele está certo, disse o Sr. Fuller. Lágrimas encheram os olhos da Sra. Fuller. Essas pessoas sequestraram meu bebê. Eles não sequestraram, disse Cash. Estou dizendo que a agência é que está por trás de tudo. Se você tentar fazer com que os pais dela pareçam pessoas ruins, isso não vai funcionar. Ela ama os pais adotivos. Eles a amam. Ela já teve festas de aniversário com palhaços e pula-pula. Não foram eles que a tiraram de você. Como você sabe? Ela perguntou. O pai dela foi à agência de adoção para tentar obter informações. Se eles estivessem por trás do sequestro, ele não teria feito isso. Então ele sabe que ela foi sequestrada. E ele não... Não. Cash recostou-se na cadeira. Não é o que parece. O Sr. Murphy interrompeu. Podemos falar sobre Carmen Gonzalez? O Sr. Fuller colocou a mão nas costas da esposa. Susan, precisamos cuidar de outras coisas primeiro. Ela assentiu. Cash contou ao advogado que havia entrado em contato com a babá. O Sr. Murphy assentiu. O detetive Logan notou que você tinha um machucado na mão. Como se machucou? Eu nunca vi a babá, disse Cash. Tive uma discussão com um garoto da escola no estacionamento. Alguém viu? Perguntou Murphy. Eu não sei. O advogado franziu a testa. Prepare-se para responder perguntas sobre isso. Agora, como você conheceu a babá? O Sr. Murphy perguntou. Cash engoliu em seco e não olhou para os Fuller quando respondeu. Eu peguei o arquivo na mesa do Sr. Fuller. O nome da babá estava lá. Ele continuou e contou a eles sobre o homem que o abordara no posto de gasolina. Ok. O Sr. Murphy bateu o lápis no papel. Uma coisa não sei ao certo. Por que o homem ameaçou você e não a garota? Cash suspirou. Porque eu invadi a agência. Você fez o quê? Perguntou o Sr. Fuller. Eu entrei e tirei fotos de todos os arquivos dela. Eu conto a meu pai mais uma vez a história sobre como conheci Cash. Minha garganta está ardendo de tanto chorar e falar. Uma batida soa na porta. O Sr. Jordan enfia a cabeça na fresta. Podemos conversar? Sim, diz meu pai. Ele entra. Quem é você? Minha mãe pergunta. Eu sou o Sr. Jordan. Os Fuller me contrataram para representar Chloe. Vá embora, disse minha mãe. Não queremos você aqui. Vamos contratar o nosso próprio advogado. Eles vão tentar levar você embora. Eu tenho quase 18 anos, digo. Não podem fazer isso. Minha mãe bate a mão na mesa novamente. Ela ameaçou me pôr na cadeia. O Sr. Jordan fala. Eu não estou aqui para tratar do caso da paternidade. Estou aqui para falar sobre Carmen Gonzalez. Eu não me importo. Vamos contratar o nosso próprio advogado. Minha mãe insiste. Espere, diz meu pai. Eu pago você. Ele trabalha para nós agora. Não, rebate minha mãe. Nossa filha pode estar com problemas. Nós precisamos dele. Eu não fiz nada, digo. E Cash ficou comigo o dia todo ontem. O Sr. Jordan se senta. A polícia quer conversar com você. 10 minutos depois, estamos esperando os policiais. Meu pai saiu para pegar uma bebida e um pacote de biscoitos para mim. Quando volta, ele também traz uma Coca Diet para minha mãe. Quando lhe entrega a lata, ela parece prestes a dizer algo desagradável. Eu limpo a garganta que já está doendo muito. Ela aceita a oferta do meu pai. Afasto-me, coloco as pernas sobre a cadeira e encosto a cabeça nos joelhos. Fico sentada ali, preocupada e pensando em Cash. Não falo nada. Não me mexo. Meu pai e minha mãe também permanecem imóveis. Em alguns minutos, o Sr. Jordan entra, acompanhado por 2 policiais. Há cadeiras suficientes para todos. Eles se sentam.
Eu nunca fui claustrofóbica, mas agora é assim que me sinto. Simplesmente não parece haver oxigênio suficiente na sala. Sou o detetive Carter, diz um dos policiais que eu não conheço. Lembro-me da senhora Fuller perguntando por ele, e posso senti-lo olhando para mim. Eu me pergunto se ele ainda acha que isso é uma farsa. O policial grandalhão, Logan, que foi rude conosco na casa da senhora Fuller, olha para mim. Onde você estava ontem? Na casa do lago dos Fuller. O dia todo? Sim, nós só voltamos depois das 7 da noite. Ela está dizendo a verdade, afirma minha mãe. Eu estava em casa. Como ela está? Pergunto. A babá. Ela está em coma, mas ainda viva. O policial muda de posição na cadeira. Você viu o homem que estava atirando em vocês hoje? Não. Lágrimas enchem meus olhos. Minha mãe pega minha mão. Cash me empurrou para o assoalho do carro. Cash disse quem ele achava que era? Eu tento pensar. Eu não acho que ele chegou a dizer, mas acabou me contando que ele tinha sido ameaçado por um cara naquela manhã, porque estávamos querendo saber sobre a adoção. Então acho que nós dois presumimos que fosse ele. O policial assentiu. O Sr. Colton está com a mão machucada. Você sabe me dizer como ele a machucou? Ele e um colega de escola discutiram esta manhã. Cash achou que o cara estava me importunando. Ele não bateu, apenas o empurrou contra outro carro. O policial assentiu mais uma vez. E o nome desse colega de escola? Ele perguntou. Mas eu poderia dizer que o policial estava apenas me testando. Paul Kane. Cash nunca viu a babá. Íamos falar com ela amanhã. Nós é que levamos tiros. Vocês encontraram o homem que fez isso? Meu pai pergunta ao policial. Encontramos um Corolla preto que se encaixa na descrição do carro. Mas não localizamos o homem. Senhorita Holden, diz o detetive Carter, e coloca a mão na mesa. Você acredita que é Emily Fuller? Sinto minha mãe e meu pai me encarando. Sim, eu digo. E minhas amígdalas se fecham. Você se lembra de alguma coisa? Eu faço que sim com a cabeça. Durante anos, tudo que eu me lembrava era de estar sentada num sofá. Havia um tapete sujo e eu estava segurando uma tiara e usando, tipo, um vestido de princesa. Os olhos do homem se arregalam. E você se lembrou de mais alguma coisa? Mais uma vez, eu assinto com a cabeça. Um rosto. Um homem de cabelos ruivos. Ele me disse que minha mãe e meu pai não me queriam mais. Um nó se forma na minha garganta. Ele me bateu. Minha mãe solta um suspiro indignado e pega minha mão. Agora o detetive Carter assente. Gostaríamos de fazer um teste de DNA. Não, diz minha mãe. Eles vão tentar te levar embora. Ninguém vai me levar embora. Concentro-me novamente no policial. Diga onde e quando eu preciso fazer isso. Na verdade, eu já tenho o material aqui. Os Fuller já tinham requisitado o teste. Eles têm acesso a um laboratório que fornecerá o resultado do exame mais rápido do que o nosso. Ele me dá instruções sobre como preparar uma amostra de DNA. Eu esfrego o interior da bochecha 2 vezes com o que parece um cotonete, e o detetive os coloca dentro de um saquinho plástico. Então ele hesita. Uma outra coisa, ele diz. Os Fuller gostariam de falar com você, mas é você quem decide. Não, Chloe está cansada, diz minha mãe. Minha mãe está certa. Estou exausta. Tão cansada que quase concordo com ela. Mas percebo que minha mãe precisa saber que isso é escolha minha. Eu vou vê-los. Eu me viro para minha mãe. Vamos fazer isso do jeito certo. O tempo passa e, por fim, o senhor e a senhora Fuller entram. Todos os policiais saíram da sala. Só estamos minha mãe, meu pai e eu. Mas os Fuller não se sentam. Eles apenas ficam ali, parados na porta. Ambos olham para mim e depois se concentram na minha mãe e no meu pai. Cash está bem? Pergunto. Tanto quanto possível, diz o Sr. Fuller, e o jeito como ele olha para mim me comove. Posso vê-lo? Pergunto. Eles não querem que vocês dois se falem até que tudo esteja esclarecido. Não fizemos nada, repito. É o protocolo ou algo assim, diz o Sr. Fuller. A senhora Fuller se adianta. Preciso me desculpar. Ela olha para minha mãe. Pelo que eu disse antes, sobre querer vê-la atrás das grades. Eu não estava pensando direito. Se o que Cash diz é verdade, não é culpa de vocês. Ele me disse... Ela cai no choro e sua voz fraqueja. Meus olhos se enchem de lágrimas também. Lembro-me do cheiro dela. Cheiro de lar. Eu sinto uma vontade quase irreprimível de me levantar e abraçá-la de novo, perder-me naquele aroma, mas sei que isso vai ferir minha mãe. E querendo ou não, neste momento tenho que pensar nela. A senhora Fuller continua.
Me desculpem. Eu precisava culpar alguém. Minha mãe concorda com a cabeça, mas não parece disposta a perdoá-la. Outra coisa, diz o Sr. Fuller. Estamos preocupados que o homem que atirou em Chloe e Cash possa voltar. Queremos ter certeza de que ela vai ficar em segurança. Ouço a voz dele embargar e meu coração se aperta. Eu entendo o lado deles. Acabaram de encontrar a filha, que lhes foi roubada, e eles têm que ir embora. Meu peito queima com a injustiça de tudo aquilo. Não se preocupem, diz minha mãe. Eu cuido disso. Os Fuller vão embora. Ainda se passam algumas horas antes que nos digam que podemos ir embora. Saímos para o estacionamento. É fim de tarde, mas está nublado. O céu está escuro e eu sinto como se fosse meia-noite. Entro no banco de trás do carro da minha mãe e me encolho como se fosse uma bola. Ouço minha mãe e meu pai discutindo sobre algo, mas estou cansada demais para arbitrar. Ouço minha mãe abrindo a porta do carro. Você quer colocar seu cinto de segurança, querida? Diz minha mãe. Não, eu digo. Vou me deitar no banco. Sei que fui um pouco ríspida, mas não consigo mais ser gentil hoje. Só quero dormir e por um tempo me esquecer de tudo isso. Quando vejo, meu pai já está me acordando. Vamos, dorminhoca. Acho que não consigo mais carregá-la no colo. Eu me levanto. Ele me ajuda a sair do carro e coloca o braço em volta do meu ombro. Estou tão orgulhoso de você. Eu olho para ele. Por quê? O modo como você lidou com tudo isso. Imagino quanto deve ter sido difícil hoje. Eu me inclino contra ele e deixo mais algumas lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu amo vocês. Eu também te amo. E sua mãe também. É difícil para ela, mas ela vai superar, eu prometo. Chegamos à varanda. Está com fome? Posso pedir uma pizza ou coisa assim. Não, só quero ir para a cama. Ele concorda. Eu vou ficar aqui, meu pai diz. Então não se preocupe, pois ninguém vai fazer nenhum mal a você. Eu olho para ele. Mamãe concordou que você fique? Ela vai ter que concordar. Eu continuo olhando para ele. Escondo as facas de cozinha antes de ir dormir. Ele sorri. Já pensei nisso. Entramos em casa. Minha mãe corre para me abraçar. Eu propositalmente inspiro seu perfume e sinto que ela também tem cheiro de lar. Mas não é o mesmo aroma da senhora Fuller. Mais lágrimas ardem nos meus olhos. Eu a abraço mais forte porque me sinto desleal. Posso pegar algo para você comer ou beber? Minha mãe pergunta. Não, quero ir para a cama. Vou para o andar de cima e ela me acompanha. Eu te amo. Digo antes de entrar no meu quarto e cair na cama. Tenho certeza de que estarei dormindo em 5 minutos, mas não. Estou de volta ao sofá marrom sujo. Sinto-me assustada, solitária. Eu quero minha mãe. Eu me lembro de levar um tapa. Então, o tempo parece dar uma guinada e eu me lembro de ouvir o estampido da arma. Rolo na cama, certa de que não tenho mais lágrimas, mas encontro mais algumas. Penso em Cash, em como ele parecia magoado quando o policial não acreditou que o jipe tinha sido baleado. Félix e Docinho vêm se deitar ao meu lado. Quando acordo, está escuro. Minha mãe me traz uma sopa e insiste para que eu coma. Eu consigo tomar algumas colheradas. Meu pai tenta me fazer sair do quarto e assistir televisão com ele, mas eu não tenho vontade. Eu me encolho na cama e durmo um pouco mais. Mais tarde, ouço meu pai no meu quarto. Desculpe, diz ele, apenas checando para garantir que sua janela está trancada. É provável que não. Digo, com as emoções sobrecarregadas demais para me importar que alguém possa estar atrás de mim. O brilho do sol me acorda e me puxa para o passado. Não para muito tempo atrás, apenas alguns anos. Para os dias de festa do pijama, quando Cara, Sandy e eu ficávamos acordadas a noite toda, conversando sobre meninos, faculdades e nossos grandes planos na vida. Engraçado como nosso próprio passado passa rápido. Como se ele pertencesse a outra pessoa. Eu me pergunto se me senti assim quando tinha 3 anos. Eu fico deitada na cama por muito tempo, sem me mexer. Me lembro de que meu pai está aqui, na mesma casa com a minha mãe, mas não me recordo de ouvi-los discutindo durante a noite. Se eu soubesse que bastava ser acusada de tentativa de assassinato para torná-los cordiais um com o outro, poderia ter considerado essa ideia antes. Então, o pensamento sarcástico esbarra na minha consciência e penso na babá. Eu me pergunto se ela está bem. Eu me sento na cama. Quando faço isso, vejo travesseiros e cobertores estendidos no chão. Instintivamente, sei que meu pai dormiu ali, provavelmente com medo da minha mãe. Jogo as cobertas para o lado, mas vejo meu celular na mesa de cabeceira. Sei que não devo,
mas não posso resistir. Pego o celular, olho para a porta do meu quarto fechada e envio uma mensagem para Cash. Você está bem? Prendo a respiração e espero. Então, ele. Não podemos nos falar. Desde quando você gosta de seguir regras? Ele. 3 pontinhos. Nada. 5 minutos mais tarde. Nada ainda. Eu vejo que Lindsay mandou uma mensagem ontem, 5 vezes. Ela. Você está bem? Ela. O que está acontecendo? Ela. Estou preocupada com você. Também estou preocupada comigo, murmuro. Eu me forço a sair da cama, sinto o cheiro de café. Eu raramente bebo, mas hoje vou beber. Vou ao banheiro e depois desço para a cozinha. Meu pai está ao telefone. Ele olha para mim e sorri. Sim, mudei a reunião para a próxima semana. Diz ele como se estivesse falando com o chefe. Ele desliga. Bom dia. Vou até o armário pegar uma xícara. Onde está a mamãe? Eu a convenci a ir trabalhar. Ela já ligou 3 vezes para ver se você estava bem. Consulto o relógio. São 10 horas e... Eu me lembro. Eu tinha que levar Lindsay para a escola. Sua mãe a levou. Derramo o café na xícara e me apoio no balcão. Você dormiu no chão do meu quarto? Dormi. Quando vi a janela aberta, fiquei preocupado que... Ele não termina a frase. Mas nem é preciso. Encosto a xícara nos lábios e falo em meio ao vapor do café. Tem certeza de que não estava simplesmente com medo de mamãe? Bem, isso também. Ele sorri, depois fica sério. Não a culpo por me odiar, Chloe. Antes que eu possa me conter, as palavras saem. Nem eu. Ele passa a mão no rosto. Não acho que isso mude alguma coisa, mas... Só para você saber, eu não estou mais com Darlene. Era de se esperar, depois que o irmão dela roubou seu cartão de crédito. Ele franze a testa. Como você... Ela postou no Facebook. Cash é amigo dela. Eu tomo meu primeiro gole de café, amargo e cheio de cafeína. Darlene achou que Cash fosse um jogador de futebol americano gostosão. Meu pai toma um gole de café. Não estou surpreso. Nem eu. Eu me sento. Tenho boas notícias. Eu olho para ele. O quê? Um detetive ligou. A babá acordou do coma. Ele vai falar com ela. O Sr. Fuller bateu na porta do quarto de Cash e depois enfiou a cabeça no vão. Já acordou? Acordou? Ele não tinha nem dormido, mas respondeu. Sim. Podemos conversar? Perguntou o Sr. Fuller. Já disse tudo o que tinha para dizer. Quantas vezes ele teria que contar a mesma história? Quantas vezes os policiais já tinham olhado para Cash como se ele fosse o pai? Bem, você pode apenas me ouvir, então? O Sr. Fuller entrou no quarto e sentou-se numa cadeira, na escrivaninha de Cash. O detetive Logan ligou esta manhã. Carmen Gonzalez acordou. Eles acham que ela vai ficar bem. Tudo vai ser esclarecido. Cash caiu de costas contra os travesseiros. Sim, vai ser esclarecido depois que falarem com ela, porque não acreditam em mim. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles. Cash se retorceu por dentro. Durante toda a noite, ouviu as palavras de Chloe. Eu te falei para não invadir a agência. Eu avisei. Caramba, ele quase a matara. Lembrando que o Sr. Fuller ainda estava no quarto, Cash olhou para cima. Eles encontraram o cara que atirou em nós? Ainda não. Estão tentando. Ele hesitou. Susan e eu queremos te agradecer novamente. Pelo quê? Estraguei tudo. Aquele cara quase matou Chloe. A bala atravessou a janela do passageiro. O peito de Cash apertou. Nada disso é culpa sua. É sim! Fui eu quem tirou a foto do quadro. Fui eu que fiz as fotocópias. Eu magoei a Sra. Fuller. E quando era pequeno, ajudei meu pai a enganar pessoas, como o cara que enganou vocês e levou seu dinheiro. Eu fiz coisas horríveis. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. E sim, talvez a questão da Emily poderia ter sido tratada de maneira diferente, mas... Talvez esse policial esteja certo. Vou estragar tudo porque sou igual ao meu pai. Pare! Disse o Sr. Fuller. Você sabe o que eu não entendi? Você ficar com tanta raiva porque as pessoas o julgam. Mas você se julga com mais rigor do que qualquer um. Dê um tempo a si mesmo, filho. Eu não mereço. Você pode sair do quarto para que eu possa me levantar? O Sr. Fuller franziu a testa. Estou saindo.
mas contratamos um segurança. Ele está aqui em frente, num carro. Eu não preciso de uma babá. Se você quer contratar alguém, contrate para cuidar de Chloe. Eu já fiz isso. Mas não diga nada. Acho que o Sr. Holden pode se ofender. Estou plantada no sofá vendo televisão, mas sem assistir nada de fato. Meu pai está na cozinha, trabalhando em seu laptop. Ouço uma batida na porta e me levanto. Pare! Meu pai sai da cozinha. Volte para a sala. Eu paro, mas não me movo. Meu coração está acelerado. Estou rezando para que seja Cash. Já descobri o que vou dizer se meu pai não deixá-lo entrar. Vou quebrar todos os ovos da cesta, até fazer um ovo mexido. Eu preciso ver Cash. Meu pai vai para a janela da sala de jantar, espia, então olha para trás. É o Sr. Fuller. Pronto, sinto um nó na garganta. Meu pai abre a porta. Entre. Obrigado. O Sr. Fuller entra. Seu olhar encontra o meu e ele sorri. Eu só queria que soubessem que a Sra. Gonzalez eximiu Cash e Chloe de toda a responsabilidade pelo crime. Isso é bom, diz meu pai. Como está o Cash? Eu dou um passo mais para perto. Ele está aguentando bem. O olhar do Sr. Fuller permanece em mim. Aguentando bem não me parece bom. Meu pai olha para mim. Eu preciso fazer uma ligação. Ele levanta o celular e entra no quarto da minha mãe. O Sr. Fuller se aproxima um pouco mais. Eu gosto do seu pai. Imagino quanto deve ser difícil para ele dizer isso. E também sei quanto é difícil para o meu pai sair da sala. É tudo difícil. Tudo. Eu me forço a dizer. Ele é um sujeito muito bom. O resultado do teste de DNA deve sair amanhã, mas eu acho que todos nós... Eu sei, digo. Ele coloca as mãos nos bolsos. Estou ciente de que isso é difícil para você. Eu concordo. Susan e eu queremos que você saiba que estamos nos esforçando para aceitar que você não nos conhece. Eu sei que Susan já teve chance de falar com você, mas eu não. Ele desvia o olhar por um segundo. Eu queria que você soubesse que eu também amava você. Você era a garotinha do papai. Eu era como uma mariposa. Susan costumava dizer isso porque eu andava à sua volta o tempo todo, fazendo tudo o que você queria. E era verdade. Quando o Sr. Fuller olha para ela, Chloe vê que os olhos dele estão cheios de lágrimas, assim como os dela. Perder você quase nos matou. Ele passa a mão na boca. Perdi a esperança de que estivesse viva. Mas sua mãe não. Eu respiro fundo. Não porque eu te amasse menos. Eu entendo, digo. Ele faz um aceno com a cabeça. Queremos que você faça parte da nossa vida. E percebemos que não vai ser fácil resolver tudo isso. Mas estamos determinados a encontrar um jeito. Eu também, digo. Ele tira as mãos dos bolsos. Seria muito eu pedir um abraço? Minha respiração fica presa na garganta. Eu ando até ele, que está com os braços estendidos. Quando minha bochecha toca seu peito, o cheiro, como o da Sra. Fuller, é muito familiar e parece seguro. Seguro para uma garotinha. E sinto outra coisa também. Quando encosto no peito dele, meu coração diz: você conhece este lugar, já esteve aqui antes. Quando o abraço termina, enxugo as lágrimas dos olhos. A polícia disse se eu e Cash podemos nos falar agora? Não falaram nada, mas suponho que tudo bem. Meu pai volta para a sala e leva o Sr. Fuller até a porta. Ele estende a mão para meu pai. Obrigado. Agradeço por você ter criado uma garota perfeita. (35) Meu pai e o Sr. Fuller estão na varanda conversando. Estou curiosa para saber o que estão falando, mas aproveito o tempo para ir até o meu quarto e ligar para Cash. O telefone dele continua no correio de voz. Ei, eu digo, podemos conversar agora. Você pode vir aqui? Não sei por que estou me sentindo insegura sobre nós, mas estou. Eu te amo. E não simplesmente acho. Eu amo mesmo. Desligo. Meus olhos ficam úmidos novamente, e não sei se estou chorando por causa do Sr. Fuller ou apenas sentindo falta de Cash. Oi, diz meu pai. Olho para ele. Ele vê minhas lágrimas e vem me abraçar. O amor que sinto por ele e o que estou sentindo pelo Sr. Fuller deixam minhas emoções à flor da pele. É como um filme, diz Lindsay quando termino de contar minha história de 30 minutos, incluindo tudo o que aconteceu ontem. Ela veio assim que chegou da escola.
Tem razão, eu admito. Cash já ligou para você? Não. Estou com medo. Por que será que ele não me ligou? Ela franze a testa. Não se preocupe. Sei que ele é louco por você. Então seus olhos se apertam. Será que os Fuller disseram a Cash que ele não pode namorar você? Ouvir aquilo envia uma onda de dor ao meu coração já mutilado. Eu não sei. Não sei se eles sabem que estamos juntos. Lindsay se reclina contra a cabeceira da minha cama. E eu achei que meu dia tinha sido tumultuado. Deito a cabeça no meu travesseiro. O que aconteceu? Um verdadeiro caos, diz ela. Briga no refeitório, gente arremessando comida e tudo mais. Sério? Eu pergunto. Sim, ela sorri. Foi uma loucura. O que aconteceu? Estou feliz em me concentrar nos problemas dela e fugir dos meus. Descobri que Jamie está namorando Jonathan. Eu me apoio no cotovelo. Está brincando. Isso quebra todas as regras que existem entre amigas. Novamente, Lindsay franze a testa. Não acho que ela ainda seja minha amiga. Na verdade, eu sei que ela não é. Você falou com ela? Ela confirma com um aceno de cabeça. Você se lembra da Amy? Ela está na minha classe de história. Aquela garota alta? Pergunto. Sim, ela me contou sobre o namoro dos dois. Durante o almoço, perguntei a Jamie e, a princípio, ela negou. Depois ficou toda irritada e me chamou de aberração, porque minha mãe é gay. Disse isso em voz alta, como se estivesse tentando me envergonhar. Eu realmente não sei, porque já fui amiga dela. Sinto muito, eu digo. O que você fez? Eu a chamei de idiota preconceituosa. E depois? Não tive que fazer nada. Lindsay riu. Jamie não percebeu que estávamos sentadas numa mesa ao lado de Shaw. O cara simpático que sempre diz que adora meu cabelo. Sei. Então eu percebo. Ah, ele é gay. Lindsay confirma. Conversei com ele sobre minha mãe no ano passado. Ele é legal. De qualquer forma, sempre se senta com seus amigos LGBT. Eu fico surpresa. E? Shaw se levantou e, bem calmo, perguntou a Jamie. Por que isso faz dela uma aberração? Todo o refeitório caiu num silêncio mortal e todo mundo ouviu a pergunta dele. Jamie ficou muito irritada e o xingou com alguns palavrões bem cabeludos. E você sabe que todo mundo na escola adora Shaw. Então alguém, eu não sei quem, disse a Jamie para deixar de ser uma vadia. Depois, outro aluno jogou um pedaço de pizza nela. Foi tudo tão poderoso, como se, não sei, como se eu não precisasse mais me preocupar com o que as pessoas pensam. Sorrio, sabendo o alívio que Lindsay deve ter sentido. Lamento não ter ido à escola hoje. Adoraria ter visto isso de perto. Ela solta uma risada. A pizza acertou Jamie na cara. Ficou grudada na cara. Ela ficou brava comigo, como se eu tivesse jogado a pizza. Ela jogou salada em mim. Antes que eu percebesse, havia comida voando para todos os lados. Uma professora parou a briga. Mas ela tinha ouvido tudo e a única que se ferrou foi a Jamie. Ela está suspensa, tipo, para sempre. Nós ficamos deitadas ali na cama, vendo o ventilador de teto girar. Lindsay finalmente fala. Eu não percebia que Jamie era tão pouco minha amiga até conhecer você. Me desculpe eu não estar lá para mandar Jamie para o inferno também. Eu teria jogado minha pizza nela. Lindsay sorri. Eu sei que você faria isso. Formamos uma boa dupla. Ela bate no meu ombro com o dela. Podemos, ser amigas para sempre? Mesmo depois da faculdade? E quando formos mais velhas, como os nossos pais? Sim, digo. Ela aperta minha mão. Você quer que eu ligue para Cash e fale com ele? Não. Tenho certeza de que ele ainda está tentando resolver as coisas. Eu realmente quero acreditar nisso. Nesse momento, meu celular toca, indicando a chegada de uma mensagem de texto. Tenho certeza de que é de Cash. E é mesmo. Meu coração está na garganta. São 8 palavras. 8 apenas. Eu acho que nós precisamos dar um tempo. Quando minha mãe chega em casa naquela noite, faz cara feia para meu pai. Vê o meu rosto inchado e me abraça. Eu sinto muito, não deveria ter ido trabalhar. Não, você deveria ter ido sim. Eu não sei como seria ficar em casa com os dois o dia todo, mas sim, chorei um pouco esta tarde. Parte de mim quer ligar para Cash e dizer uns desaforos. Mas não sei o que falar. Será que esse era o plano dele o tempo todo? Me dar um fora quando a verdade viesse à tona? Minha intuição diz que não. Cash diz que me amava e eu acredito nele. Mas estou muito magoada para dar tanto crédito a ele. Meu pai pede pizza. Vejo minha mãe ouvindo-o fazer o pedido. Ela se levanta e vai ao banheiro. Mas não antes que eu veja seus olhos marejados de lágrimas. Eu sei o que causou o choro.
É a normalidade dele pedindo pizza. Metade de abacaxi e metade de lombo canadense. Meu pai escolheu essa porque sabe que é a que a minha mãe gosta. Eu percebo quanto é difícil para ela ver meu pai aqui em casa. Realmente preciso pedir a ele para ir embora. Mas eu também sei que enquanto ele sentir que estou em perigo, não vai querer ir embora. Ele também me ama. E talvez ainda ame minha mãe. Agora sou eu quem quer chorar. Minha mãe volta para a sala. Meu pai liga a TV no noticiário e se senta na poltrona mais distante de mamãe. A tensão é visível e meu pai estende a mão para a mesa lateral e pega o nosso álbum de família. Ele começa a folhear. Depois para e franze a testa. Leva 1 minuto para perceber o problema. As fotos editadas da minha mãe. Ele foi cortado das fotos. Quase sinto pena dele, mas percebo que ele fez isso consigo mesmo. E embora ache que eu praticamente já o perdoei, minha mãe não perdoou ainda. Ela talvez nunca o perdoe. Ele coloca o álbum de volta no lugar. 30 minutos depois, a campainha toca. Deve ser a pizza. Meu pai levanta de um salto. Posso pagar metade, minha mãe pega a bolsa. Vejo o olhar de meu pai. Ele quer discutir, mas também sabe que merece a ira da minha mãe. Me dê mais tarde. Ele vai para a porta. Minha mãe tira uma nota de 20 e coloca na mesa lateral. Ouço meu pai na porta e não parece que ele está falando com o entregador de pizza. Minha mãe entra na sala, seguida do detetive Carter que falou conosco ontem à noite. Ele nos cumprimenta com a cabeça. Eu só queria avisar vocês que está quase tudo esclarecido. Você não está mais em perigo. A agência confessou? Pergunto. O detetive confirma com a cabeça. Sente-se. Meu pai vai, se senta ao meu lado no sofá. O homem se senta numa poltrona. As coisas eram piores do que pensávamos. Wallace afirma que não estava por trás do sequestro. Mas ele e o cunhado, Davis, estavam, basicamente, comprando bebês para adotar. 15 anos atrás, Davis conseguiu uma criança que deveria ser adotada por vocês. Ele olha para meus pais. Mas depois que ele levou a criança para Wallace, ela morreu. Supostamente de causas naturais. Mas estamos investigando isso. Cristina Garza, eu digo. Ele olha para mim. Sim, esse é o nome que eles nos deram. Com medo de que os negócios ilegais o levassem à prisão, o cunhado enterrou a criança e trouxe outra diferente. Segundo Wallace, ele viu que você não era Cristina Garza, mas Davis afirmou que a senhora Garza tinha decidido ficar com a filha e indicado outra mulher, que recentemente havia concordado em desistir da filha também. Quando o Sr. Wallace viu as notícias sobre a filha desaparecida dos Fuller, ele percebeu o que havia acontecido e foi pedir satisfação ao cunhado. Supostamente, Davis confessou que Cristina tinha morrido e que ele havia sequestrado outra criança para substituí-la. Wallace percebeu que iria para a cadeia com ele, então manteve a boca fechada, o que o torna tão responsável quanto o cunhado. Então foi Davis quem atirou em nós e na babá? Pergunto. Wallace contou a ele quando você apareceu na agência. Como os jornais tinham revelado que a senhora Gonzalez havia dado a descrição do possível sequestrador, Davis sabia que ela poderia identificá-lo. Ele queria ter certeza de que ela não falaria nada. Wallace foi quem contratou um homem para falar com o Sr. Colton. Ele jura que estava tentando protegê-la, não ameaçar você. Vocês pegaram Davis? Minha mãe pergunta. Sim, nós o pegamos no aeroporto de Houston, cerca de 2 horas atrás, tentando embarcar em um avião para o México, com o passaporte do marido da ex-mulher. Felizmente, ela percebeu que ele tinha levado o passaporte e o denunciou. Eu fico sentada ali, as mãos entrelaçadas no colo, enquanto tento absorver tudo. Estou chocada ao ver que, numa questão de minutos e sem nenhuma emoção, o homem deu detalhes sobre como a minha vida e a vida dos Fuller foi dilacerada. Eu vejo o olhar de consternação no rosto dos meus pais. Minha mãe pega minha mão e a aperta. Está claro que não sabíamos que a agência estava fazendo algo ilegal? Minha mãe pergunta. Ninguém suspeita disso, disse o Sr. Carter, levantando-se. Eu estou simplesmente aliviado com o desfecho do caso. Ele olha para mim e sei que ele quer dizer que está aliviado por eu estar viva. Meu pai acompanha o Sr. Carter até a porta. Quando volta para a sala, está com a pizza na mão. Ele a coloca no bar entre a sala e a cozinha. Minha mãe olha para ele. Isso significa que você pode ir embora. Meu pai coloca as mãos nos bolsos. Sim, eu vou. Ele começa a juntar suas coisas, e eu o ouço indo de um lado para o outro, guardando tudo, e meu peito fica mais apertado. Ele se aproxima de mim e me beija.
Vou ficar num hotel só até as coisas se resolverem. Vejo você amanhã. Eu concordo. Meu peito está tão apertado que acho que minhas costelas podem se partir. Depois de tudo o que aconteceu com os Fuller, Cash e agora isso, eu sei que meu coração está realmente partido. Ele olha para minha mãe. Podemos conversar um minuto? Não estou interessada em nada que você tenha a dizer, responde minha mãe. Eu me levanto e vou para o quarto. Fecho a porta, mas fico ali, ouvindo. Ouço meu pai dizer: eu não culpo você por me odiar. E se eu fosse você, também nunca me perdoaria. Mas eu só quero que você saiba que percebo agora o que perdi. Você não merecia o que eu lhe fiz. Espero para ouvir o que minha mãe tem a dizer. Uma pequena parte de mim anseia que ela diga que o perdoa. Mas ela não faz isso. Minha mãe não diz nada. Ouço meu pai sair. Mais tarde, mamãe e eu comemos a pizza sozinhas. Tento esconder o fato de que estou morrendo por dentro. E posso dizer que minha mãe está morrendo um pouco também. Vamos para a cama cedo. Ainda estou acordada, olhando para o meu celular, rezando para que Cash tenha vontade de me ligar, quando minha mãe entra no meu quarto com o travesseiro e o cobertor. Posso dormir com você? Ela pergunta. Eu sorrio. Sim. Ela se deita ao meu lado na cama. Estou assustada. Eles o pegaram, eu digo. Não, não por causa disso. Tenho medo que você ame mais a ela do que a mim. Lágrimas enchem os olhos de minha mãe. Isso não vai acontecer. Eu me apoio sobre um cotovelo. Eu não sei, ela diz. Eles têm dinheiro, podem comprar coisas boas para você. Você... A voz dela falha. Você se parece com ela. Eu enxugo uma lágrima no rosto dela. Eu quero conhecê-los. Quero passar um tempo com eles. Mas lembra, na segunda série, quando minha professora ficou grávida? Você me disse que uma pessoa ama com o coração. Ela não tem que estar na barriga de alguém para estar no coração. Minha mãe respira fundo e assente. O amor não vem do dinheiro ou da estrutura óssea. Você me ama menos porque eu não me pareço com você? Cash excluiu a mensagem de Chloe sem ouvi-la. O detetive Logan tinha passado na casa dos Fuller no dia anterior e informado que o Sr. Wallace e o cunhado tinham sido presos. Não haveria acusações pela invasão à agência. Precisamos comemorar, disse a Sra. Fuller quando a polícia foi embora. Sair para comer. Desculpe, disse Cash recusando o convite. Ele foi para o quarto e passou a noite e a manhã engendrando seu plano. Agora tudo o que ele tinha que fazer era executá-lo. Iria magoá-los. Eles não iriam compreender. Mas era a coisa certa a fazer. Cash fechou a mala e a deixou na parte inferior das escadas. Quando os ouviu na cozinha, ele entrou. A Sra. Fuller sorriu e se levantou. Panquecas? Não estou com fome. Ele se sentou numa cadeira da cozinha. Precisamos conversar. Claro, disse a Sra. Fuller. O aperto no peito ficou maior. Eu não sei se já agradeci por tudo que vocês têm feito por mim. Você não precisa agradecer. Somos uma família. Ele não iria discutir aquela questão agora. É sobre você e Chloe? Perguntou o Sr. Fuller. Nós sabemos que vocês dois são... próximos. Não, não é isso. Ele engoliu em seco, preparando-se para ouvir o suspiro da Sra. Fuller. Eu estive pensando sobre isso e agora surgiu uma oportunidade. Que oportunidade? Perguntou a Sra. Fuller. Lembram do Devin? O cara com quem trabalho? O companheiro de quarto dele se mudou no mês passado e acho que é hora de eu seguir em frente e me mudar. Se mudar? Perguntou a Sra. Fuller. E lá veio o longo e sincero suspiro que mexia com os sentimentos de Cash. Você não pode. Eu vou fazer 18 anos em 2 semanas. E nós sabemos que posso ser declarado adulto agora. O Sr. Fuller levantou-se da cadeira como se estivesse com raiva demais para ficar sentado e depois voltou a se sentar. Você me disse que esperaria até se formar. Ele te contou sobre isso? Perguntou a Sra. Fuller, cada palavra uma acusação. Cash respirou fundo, esperando desatar o nó de dor. Eu não estou fazendo isso para magoar vocês. Bem, mas está magoando, disse a Sra. Fuller. E você não pode fazer isso. Eu quero cuidar da minha própria vida. Não consigo nem respirar aqui. Você não vai ganhar dinheiro suficiente, disse o Sr. Fuller.
Esta manhã conversei com o Sr. Cantone, meu chefe. Ele concordou em me contratar em período integral. E a escola? A voz da Sra. Fuller era pura dor. Amanhã vou conversar com a senhorita Anderson, minha conselheira, sobre a possibilidade de eu terminar o ensino médio à noite, num curso para adultos. E no próximo semestre vou começar a faculdade. Isso é por causa de Emily? Nós te amamos, Cash. Só porque ficamos emocionados ao encontrá-la, isso não significa que não amamos você. A emoção provoca um nó na garganta de Cash. Não é ela. Como eu disse, preciso do meu espaço. Ele se levantou. Me desculpem se isso magoa vocês. Os olhos dele ardiam. Mas não vou voltar atrás. Cash fez menção de sair da sala. Volte e sente-se aqui, mandou a Sra. Fuller. E ela estava chorando. Ele não obedeceu. Pegou a mala, junto com a dor que carregava no peito, a dor que carregava desde que o pai o deixara baleado, na calçada, para morrer, e saiu. Gostaria de ter feito isso muitos anos antes. Assim, não doeria tanto. É quinta-feira e ainda não tenho notícias de Cash. Ele nem sequer apareceu na escola. Sento-me na sala, esperando minha mãe ir para a reunião dos escritores para que eu possa sair. Meu pai fez uma visita na quarta-feira, a caminho de El Paso, depois que os Fuller tinham ligado e contado que o teste de DNA tinha dado positivo. Eles perguntaram se eu poderia ligar para eles. Aquela tarde, Docinho e eu demos uma volta no parque. Encontrei um local calmo. Me encostei numa árvore e liguei para os Fuller. Os dois falaram comigo. Eles são tão gentis. A Sra. Fuller perguntou se eu poderia ir à casa deles algum dia. Eu sugeri esta noite, já que minha mãe estaria na reunião dos escritores. Eles pareceram felizes com isso. Acabei contando para minha mãe antes de ela sair para o trabalho esta manhã. Eu não queria que houvesse mentiras entre nós. Ela disse que entendia. Mas em vez de ir direto para a reunião dos escritores do trabalho, ela passou em casa. Ela me abraça. Você está nervosa? Um pouco, digo a ela. Não se preocupe, não há como eles não se encantarem com você. Então ela me entrega um envelope grosso. O que é isso? Fotos. Eu fiz cópias. Você pode explicar por que algumas estão cortadas, mas eu achei que eles iriam querer algumas fotos suas de quando era pequena. Aperto a mão dela. Obrigada por facilitar isso para mim. Ela mal sai pela porta e meu celular toca. Eu rezo para que seja Cash, mas não é. É o meu pai, me desejando sorte. Você está bem? O amor que sente por mim ecoa em sua voz. Sim, eu digo, mas é mentira. Estou devastada por dentro. Não consigo entender por que Cash está fazendo isso. E eu não posso deixar de perguntar se os Fuller contaram a ele que vou lhes fazer uma visita hoje à noite. Será que ele não quer mais me ver? Enquanto dirijo para a casa dos Fuller, penso no que Lindsay me perguntou. Será que os Fuller disseram a Cash que ele não pode namorar você? Minha intuição diz que não, mas espero descobrir. Não que eu queira que esta noite o assunto principal seja Cash. Eu sei que é muito mais do que isso. É sobre os primeiros 3 anos da minha vida. É sobre preencher o vazio que eu carreguei no coração durante a maior parte da minha vida. Eu tenho que passar pelo portão do condomínio. Mas eles avisaram ao segurança que eu viria. Estaciono na frente da casa deles e antes de chegar à porta, os dois já estão no alpendre. Percebo algo imediatamente. Os olhos da Sra. Fuller. Ela parece triste. Os dois me abraçam. É um abraço apertado e longo. Mas tudo bem. Acho que eu também precisava desse abraço. Cash não está presente. Eu me pergunto se ele está no andar de cima. Mas eu faço tudo o que posso para afastá-lo dos meus pensamentos. Sentamo-nos à mesa da sala de jantar. Eu dou a eles as fotos. Eles ficam muito gratos à minha mãe. Fazemos muitas perguntas uns aos outros. Várias vezes a Sra. Fuller e eu começamos a chorar. O Sr. Fuller se esforça muito para não fazer o mesmo, mas eu o vejo passando a mão no rosto de vez em quando. Eles querem saber tudo sobre mim, desde a minha cor favorita até minhas notas na escola. Eles já tinham preparado uma bandeja de sanduíches com todos os tipos de carne, queijo e pão conhecidos pela humanidade. Depois serviram salgadinhos e sobremesas. Estou muito nervosa, por isso não como muito, nem eles. Só depois de várias horas eu tenho coragem de perguntar sobre Cash. No momento em que o nome dele sai dos meus lábios, a tensão enche a sala. Ele se mudou, explica o Sr. Fuller. Estou chocada. Mas ele não tem nem 18 anos ainda.
Eles me contam sobre os planos de Cash. Por que ele está fazendo isso? Pergunto. Esse garoto pode ser teimoso às vezes, diz a senhora Fuller. Estavam planejando ir vê-lo no próximo final de semana, verificar onde ele está morando e tentar convencê-lo a voltar. Eu não sei como abordar o assunto, então apenas pergunto. Isso é porque ele e eu nos gostamos? Não, ambos dizem ao mesmo tempo. Pensamos que poderia ser por isso, mas ele jurou que não. A senhora Fuller acrescenta. Chloe, ele teve uma infância difícil. Eu às vezes acho que ele afasta as pessoas porque tem medo de gostar e se apegar demais. Concordo, e percebo que ela está certa. Eu sabia que Cash não achava que merecia o amor dos Fuller, mas acho que talvez seja até mais do que isso. Ele teme que as pessoas o abandonem como o pai fez, assim como todos os outros pais adotivos. Fico impressionada ao constatar quanto isso é triste, mas essa tristeza se transforma em raiva. Raiva de Cash por me abandonar e abandonar os Fuller. Não quero essa raiva crescendo dentro de mim. Eu a afasto e me concentro nos Fuller, mas ela fica no meu peito o resto da noite, aumentando, queimando. O que dá a Cash o direito de simplesmente se afastar das pessoas que gostam dele? Então, de repente, percebo que já passa das 10 da noite. Eu preciso ligar para minha mãe. Sim, mas não a preocupe, diz a senhora Fuller. São 11 horas quando chego em casa. Mamãe e eu dormimos juntas novamente. Eu conto a ela sobre a noite, mas tenho cuidado para não dizer nada que possa fazê-la se sentir menos importante. (36) Sexta-feira, o alarme da minha mãe dispara às 6 horas da manhã. Fico deitada por mais 10 minutos, então me levanto. Eu tenho coisas para fazer. Me arrumo e deixo minha mãe pensar que vou para a escola. Eu não vou. Tenho ovos para comprar. Tenho ovos para quebrar. Uma omelete para fazer. Na loja, compro 2 dúzias. Ei, se você vai quebrar ovos, pode muito bem fazer isso do jeito certo. Não sei a que horas Cash vai trabalhar. Vou de carro até a oficina às 9 horas. Ele não está lá. Volto às 10. Ele não está. Eu me preocupo com a possibilidade de ele não trabalhar às sextas-feiras. Vou a um supermercado e compro. Adivinhe o quê? Ovos. Quando volto à oficina às 11, o Jeep dele está lá. Está no conserto. Já sem buracos de bala. Eu paro do outro lado do estacionamento. Estou tremendo. Pego minhas 2 dúzias de ovos e vou até o Jeep dele. Olho em volta e vejo alguém no escritório. Acho que eles podem me ver, e é exatamente isso que eu quero. Coloco uma caixa de ovos aos meus pés e me levanto. Abro a outra caixa e jogo o primeiro ovo. Ele aterrissa no para-brisa. Ploft! Pelo canto do olho, vejo um movimento através das paredes de vidro. Eu jogo o ovo número 2. Ele bate na porta do passageiro. Assisto a gema amarela estourar e escorrer pela lateral do carro. O que você está fazendo? Alguém grita da porta do escritório. Eu não digo nada. O ovo número 3 bate no para-brisa. Já joguei meia dúzia quando vejo Cash, vestindo um macacão azul marinho, sair da oficina. O que você está fazendo? Ele pergunta. Eu o ignoro e vou pegar mais 2 ovos. Então olho para ele, parado ali, só me olhando. Só olhando para mim. Estou com tanta raiva que as lágrimas toldam minha visão. Eu não consigo decifrar sua expressão. Não que eu me importe. Jogo outro ovo. O que está fazendo? Ele pergunta novamente. Estou quebrando ovos. Cash cruza os braços. Isso estraga a pintura nova do carro. Sim, ouvi dizer. Eu jogo outro. Então me abaixo e pego a segunda caixa. Ele abre os braços e dá alguns passos na minha direção. Ouça, é melhor assim, diz ele. Eu jogo um ovo nele. Cash se esquiva e faz uma careta. Você merece alguém, ele começa a dizer. Alguém melhor do que você? Você está certo. Mereço alguém que não tenha medo de gostar das outras pessoas. Que não tenha medo de admitir que se importa com elas. Ele não diz nada. As pessoas se preocupam com você, e você não tem nem a decência de admitir que se importa com elas. Jogo outro ovo nele, então atiro o outro no jipe, e quando os ovos acabam, jogo a caixa nele. É quando vejo pessoas paradas no estacionamento me observando. De repente, o que me pareceu uma ideia muito boa agora parece uma palhaçada. Corro para o meu carro e pego na maçaneta da porta. Está trancada. Espere, Cash grita. Você não pode simplesmente vir aqui, dizer o que quer e ir embora. Não terminamos de discutir. Terminamos sim. Enfio a mão no bolso para pegar as chaves.
mas elas não estão ali. Puxo a porta como se ela fosse abrir com um passe de mágica dessa vez. Olho pela janela para ver se as deixei na ignição. Eles não estão ali. Eu o ouço caminhando na minha direção. Você está errada. Eu me viro. Sobre o quê? Eu admiti. Disse que amava você. Sim, mas quando eu realmente precisava de você, você foi embora. As lágrimas enchem meus olhos. Você estava tão brava comigo, Chloe. Quando eu fiquei com raiva de você? Quando eu te contei que tinha sido pego por invadir a agência e não pude culpar você. Estraguei tudo. Eu não estava brava com você. Eu fiquei chateada e você errou quando foi embora. Eu quase matei você. Eles a acusaram de ser cúmplice da tentativa de assassinato da babá por minha causa. Meu passado nunca vai ser esquecido. Ele vai continuar vindo à tona e vai magoar todos à minha volta. Dou alguns passos para frente e encosto o dedo indicador no peito dele. Você é um idiota. Nada do que aconteceu foi por causa do seu passado. Aconteceu por causa do meu. Você poderia ter morrido, diz ele. Sei que ele não está ouvindo nada do que eu digo. Estou perdendo tempo, e mais pessoas agora estão paradas ouvindo. Lembro-me de ter colocado as caixas de ovos no chão, e percebo que provavelmente larguei as chaves ali também. Corro até lá. Os passos dele soam em sincronia com os meus. Eu vejo minhas chaves no asfalto. Pego-as. Estou a meio caminho do meu carro, quando de repente Cash se coloca na minha frente. Podemos conversar? Eu não vim aqui para conversar. Eu vim para quebrar ovos. Estou sem ovos. Tento passar por ele. Cash fica na minha frente e bloqueia a porta do meu carro. Tudo bem, diz ele. Eu estava errado. Sinto um tremor na voz dele. Eu cruzo os braços. Afaste-se do meu carro. Me deixe explicar. Não há explicação. Você virou as costas para mim. Pode me dar uma segunda chance? Para você ir embora novamente da próxima vez que surgir algum problema? Não, obrigada. Como você disse, eu mereço coisa melhor. Por favor, estou me sentindo péssimo, Chloe. Eu não consigo dormir. Eu não consigo comer. Bem, não consigo comer nada além... Ele tira do bolso um pacote amassado e meio vazio de Skittles. Então ele pega outro. Coloca os dois no capô do meu carro. Mas eu não consigo comer os vermelhos porque eu sei que você gosta mais deles. Cash enfia a mão no outro bolso e tira mais 2 pacotes de Skittles. Eu respiro. Você me magoou. Ele assente com a cabeça. Eu sei. Sinto muito. Eu levanto o queixo. Você magoou os Fuller. Eles não têm feito nada além de amar você, e você simplesmente foi embora. Você não se importa com o que faz com as outras pessoas. Você as afasta de você. Você tem razão, eu faço isso. Estou cansado de afastar todo mundo. E você está certa quando diz que tenho medo. Todos me deixaram. Minha mãe, meu pai, meus pais adotivos. Mas se você me der uma chance, ele dá um passo na minha direção. Estendo a mão. Você voltará para os Fuller e para a escola? Se eles deixarem, sim. Mas como você disse, eu os magoei. E eu não tinha intenção. A dor ecoa na voz de Cash. Balanço a cabeça. Eles amam você. Ele dá outro passo na minha direção. Dessa vez, eu não recuo. Cash chega até onde eu estou. E eu me jogo nos braços dele. Ele me puxa e eu choro no ombro dele. Então Cash se afasta e me beija. Eu retribuo o beijo. Ele cheira a óleo e graxa. Mas tem o gosto de Skittles e irradia amor. Eu ouço pessoas assobiando e batendo palmas, mas não ligo, porque agora, aqui mesmo, acho que aquele vazio no meu coração está finalmente sendo preenchido. Epílogo. Músicas natalinas ecoam pelo aparelho de som da casa. Uma árvore de Natal de verdade brilha num canto da sala de estar dos Fuller. O aroma de pinho e o cheiro quente de peru e de especiarias flutuam no ar. Sou pega por um momento de nostalgia. Não é do tipo ruim, mas do tipo que diz que está tudo certo. Dou uma olhada na sala de jantar e ouço a conversa. Meu pai e o Sr. Fuller estão falando sobre futebol. Mamãe e a Sra. Fuller estão conversando com Brandon e Patrick, primo do meu pai e o marido dele, sobre qual é o melhor acompanhamento para o peru. Brandon e Patrick tinham nos visitado no dia de Ação de Graças e conhecido os Fuller, que os convidaram para o Natal. Eles concordaram com a condição de que pudessem preparar a ceia. Eu posso dizer que foi difícil para as minhas mães ficarem fora da cozinha. Mas o que está se tornando um pouco mais fácil é a convivência delas. Ainda me sinto um pouco como se estivesse pisando em ovos, pois não quero que uma se sinta mais importante do que a outra. Eu amo as duas,
mas acho que elas sabem disso. E não é tão difícil como pensei que seria. Ah, diz a senhora Fuller, Chloe nos contou que você está prestes a vender o seu livro para uma editora. Temos que fazer um brinde com champanhe para comemorar isso. Não vendeu simplesmente, meu pai falou. Está em leilão agora, para ver quem paga mais. Várias editoras de Nova York estão querendo publicá-lo. Uau! Cash sussurrou, ficando ao meu lado. Seu pai parece muito orgulhoso da sua mãe. Eu olho para ele e sorrio. Sim, ele sabe quanto ela sempre quis isso. Eles estão realmente conversando agora? Um pouco, eu digo. Bem, você os viu no dia de Ação de Graças, e eles conversaram sobre o que eu precisava para o Natal. Ele veio ontem à noite. Minha mãe até esperou ele chegar para ir à festa de Natal do grupo de escritores. Acho que ela queria que ele a visse toda arrumada. Quando saiu, meu pai me perguntou se ela está saindo com alguém. Cash desliza a mão até a minha cintura. Você disse a verdade a ele? Sim. Ele parecia chateado, com ciúme. Ele meio que merece isso, diz Cash. Eu sei, concordo. Você quer que eles voltem a ficar juntos? Ele pergunta. Eu só quero que eles sejam felizes. Susan, Joanne, Brandon chama na cozinha. Precisamos que provem a comida aqui. Cash se inclina um pouco mais para perto. Os Fuller contaram que compraram a casa em Houston? Sim. Cash tinha sido aceito na Universidade de Houston, então estamos ambos indo para lá. Ele ainda se recusa a deixar que os Fuller paguem sua faculdade, mas eles estavam procurando um imóvel perto do campus para que possamos morar lá. Quartos separados, é claro. Isso já foi dito várias vezes. Eu imagino que o que eles não souberem não pode magoá-los. Mais risadas ecoam na sala de jantar. Eu olho para Cash. Você sabe que eu pensava muito sobre como tudo seria na minha vida se eu não tivesse sido sequestrada. Sim, diz Cash. Bem, não tenho certeza se teria sido tão bom assim. Todos eles são a minha família. Eu não iria querer perder a chance de conhecer nenhum deles. Eu concordo, diz Cash. Então ele enfia a mão no bolso e me entrega um saco de Skittles vermelhos. Feliz Natal! Eu sorrio e tiro do bolso as balas de caramelo que escolhi para ele. Então fico na ponta dos pés e o beijo. Feliz Natal! Obrigado por escutar.